Olá, eu sou Franciane Patrício e é com muita alegria que eu estou aqui no Conarte fazendo parte desse evento tão inspirador, tão transformador. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre florais, essências florais, terapia floral, como os florais podem servir para você, sendo um caminho para o autoconhecimento. Eu vou contar um pouco da minha história, que já tem 8 anos com os florais. Eu comecei, por conta das minhas questões internas, a usar os florais e comecei a descobrir potenciais e florescimento que eu nem imaginava que eu tivesse. Então, a partir disso, eu fui acessando questões interiores que começaram desde lá da infância, daquela criança que muitas vezes se sentia abandonada, rejeitada, tinha muita memória de escassez, e fui resgatando tudo isso, cada vez mais com muita amorosidade por mim mesmo, com muito acolhimento por mim mesmo, e tudo isso foram os florais que me proporcionaram. Hoje eu estou aqui, sou pós-graduada em Cuidados Integrativos pela Unifesp de São Paulo, trabalho com todas as terapias, workshops, cursos que integram, harmonizam corpo, mente, emoções, essência. Ministro o curso de florais, do Gotas do Infinito, sou mestre em Reiki, sou consteladora familiar, então meus trabalhos sempre têm esse olhar sistêmico também, e tenho a distribuidora que chama Harmonia do Ser, que eu trago aí os florais, os óleos essenciais e os produtos que eu acredito que possam contribuir nesse processo de autoconhecimento. Então vamos lá, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já repararam como as plantas estão sempre presentes no nosso dia a dia? O quanto que a gente tem a diversidade de utilização dessas plantas e muitas vezes a gente nem se dá conta. A gente usa na alimentação, na fabricação de móveis, fabricação de tecidos, fabricação de remédios, tudo isso a gente usa plantas. Mas como eu costumo dizer, muitas vezes a gente está no efeito automático, no efeito manada. A gente está ali nessa utilização das plantas e muitas vezes nem percebe a presença delas, essa conexão, integração entre o nosso corpo e o meio e a natureza. Agora a gente está podendo resgatar, mas muitas vezes a gente não olhou para isso, não se deu conta desse reflexo, porque estava nesse movimento extremamente automático mesmo, né? E aí, eu queria falar um pouquinho, antes de a gente chegar nessa terapia natural, eu queria falar sobre a diferença dos remédios, que são a farmácia, os remédios alopáticos. Então, a dipirona, todos esses remédios, eles são alopáticos, cada vez mais com consumo crescente. No remédio alopático, o remédio, ele também é usado plantas. Muitas vezes, para a produção desses medicamentos, são utilizados plantas. Por exemplo, eu tenho uma referência que é a viscristina e visblastina, que são usados para o tratamento de câncer, que são feitos com vegetais, tá? O remédio alopático, ele vai fazer por você algo que o seu organismo, a sua biologia não esteja produzindo, Então, isso é o efeito dessa química. A homeopatia, ela vai estimular você para que você produza o que o seu organismo não está produzindo. Por isso que às vezes o resultado de um remédio homeopático é um pouquinho mais lento, porque ele vai estimular para que você volte a produzir algo que você não está produzindo. E na alopatia, por exemplo, a cura é pela semelhança. Então, por exemplo, o veneno dinamizado vira o remédio.
Então é feito dessa forma. No caso dos florais, ele não é um remédio alopático, ele não é um remédio homeopático, ele é uma essência vibracional, natural e sem contraindicação. Ele atua por frequência, então a alta frequência da flor vai fazer com que você sintonize aquela frequência que é a frequência natural, saudável. E como surgiu tudo isso? Como surgiu os florais, né? Nós tivemos um grande médico cientista chamado Dr. Edward Bach, que desenvolveu os florais por volta de 1930. Edward Bach era médico desde muito jovem, um admirador de pessoas e da natureza, muito competente desde muito novo, tanto que na Segunda Guerra Mundial ele já era respeitado e tinha a responsabilidade de cuidar de mais de 400 leitos. Só que ele vinha numa busca incansável de descobrir formas, tratamentos para que os pacientes não tivessem tantas contraindicações. Então ele foi para a homeopatia, descobriu várias vacinas, mas ainda tinham os resultados, né, de dar esse efeito colateral. E aí ele continuou fazendo suas pesquisas até que ele encontrasse algo que não desse esse efeito colateral. E em 1930 foi então quando ele descobriu o método solar do preparo dos florais. Dr. Edward Bach, ele escreveu o livro Cura-te a Ti Mesmo. E nesse livro eu super recomendo para vocês porque ele traz muita informação sobre essência, sobre o ser. Ele não fica falando muito das flores, mas sim sobre o nosso ser natural, nosso estado saudável, né? Então ele acredita que devemos buscar dentro de nós a verdadeira origem de todos os nossos males, do modo que possamos ajudar na cura de nós mesmos. Então Bach, dentro da sua obra, ele traz muito essa importância, né, sobre nós sermos os curadores de nós mesmos. Então Bach traz muito na sua obra essa importância do quanto nós podemos ser curadores de nós mesmos. E no seu livro ele trouxe uma frase que eu gosto muito e eu quero ler para vocês. Na verdadeira cura, o nome e a natureza da doença física não tem qualquer importância. A doença do corpo é apenas resultado da desarmonia entre mente e alma. A doença é apenas um sintoma da causa, e como uma mesma doença manifesta-se de maneiras diferentes em indivíduos diferentes. Basta remover a causa, que a doença, qualquer que seja ela, automaticamente desaparecerá. Gente, eu sei que para muita gente essa frase de Bach soa um pouco estranho, né? Dentro dessa visão integrativa, integral, a gente não exclui a medicina, a gente não exclui o físico, mas a gente traz a importância de entender que a gente não é só esse corpo físico, a gente não tem só esse corpo físico, nós somos um corpo físico, um corpo energético, um corpo emocional, mental, mente inferior, mente superior. E tem, além desses corpos, nós temos a consciência e o corpo espiritual. Então todos esses níveis de consciência estão integrados, só que nós sempre aprendemos e olhamos de forma fragmentada. Por isso que muitas vezes eu penso uma coisa, eu quero outra e faço totalmente outra, diferente. É exatamente porque nós nos fragmentamos de certa forma, nós não estamos alinhados, né? Então acontece que eu quero ser feliz, mas eu não consigo ser feliz. Eu quero ser saudável, mas eu não consigo. Por quê? Porque tem todo esse campo de informação que precisa ser olhado, cuidado, integrado, né? E aí existem já várias obras, né, que a medicina está trazendo sobre essa linguagem do corpo, sobre
essas doenças, o que essas doenças representam nos aspectos emocionais, mentais. Então eu tenho algumas referências para vocês, a Metafísica da Saúde, de Val Capelli e Gasparetto, é bem interessante, ele explica como que funciona isso em outros níveis de consciência, as doenças, e também tem uma referência que eu particularmente, para as minhas questões, uso bastante, que é a Cristina Caro, que fez a obra Linguagem do Corpo. E nessas obras eles fazem referências, por exemplo, os problemas de fígado são causados pelas emoções de raiva. Quando você está com ansiedade, você traz os desequilíbrios no cardíaco, no coração. A tristeza também, né? A tristeza e mágoa afeta pulmão, as preocupações, a culpa afetam o baço, o rancor afeta fígado, assim como a raiva. Então todas essas emoções, elas têm uma influência, e quando o Bach fala que uma doença se manifesta de forma diferente no indivíduo, é basicamente que ele quer dizer aquela questão que a gente está tudo num ambiente fechado, algumas pessoas pegam gripe e outras não. Porque a imunidade de umas está baixa e outras não. Mas aí é a questão, por que essa imunidade baixa? Quais as emoções, os sentimentos, quais os cenários que essa pessoa está inserida que fez com que ela tivesse esses abalos emocionais e pudesse de fato estar tendo essas doenças. Então, quando você vai para a raiz desses problemas, a raiz dessas questões todas, você cura a doença. Então ele acredita que não importa o nome da doença, pode ser um câncer, pode ser uma rinite, todas elas a gente pode curar se a gente fazer esse resgate emocional, né? E eu, como consteladora, vejo muito isso, né? A visão sistêmica, ela traz um olhar do todo que é super interessante. Muitas questões, quando eu era criança, eu tinha muitos problemas de pulmão. E aí, quando eu fui estudar a criança, quando eu fui fazer o resgate dessa criança, eu entendi o quanto de tristezas que eu estava reproduzindo ou carregando, né? Muito da infância, muito do sistema familiar. Começa pai, mãe, vó, tios e por aí vai. Eu tenho bastante vídeos que eu falo sobre isso, inclusive, né? E eu gosto de fazer um paralelo, sempre nas palestras eu levo a imagem do iceberg. Por quê? Porque o iceberg, ele fica exposto 10%, né? Ele fica submerso 10% do todo, né? 90% dele, da massa dele, fica 10% fica na superfície e 90% fica submerso, nós nem vemos, né? Então, eu comparo a gente como um iceberg, porque se nós observarmos, a nossa visão é muito limitada. Tanto que é muito mais fácil eu ver você do que eu ver a mim mesma. Eu não tenho uma visão do meu todo, né? Não física. E aí é onde eu acabo me perdendo, indo para o outro e me perco de mim mesmo. Porque eu vejo o outro numa proporção maior do que eu vejo a mim mesma, né? E aí, nesses 90% que está submerso, se a gente for olhar nesses 90% que está nesse campo que eu comentei com vocês, físico, energético, emocional, mental, nós temos nossas crenças, nosso subconsciente, inconsciente, por aí vai, né? Então, muitas das coisas que a gente faz, a gente não sabe nem que está fazendo. E por que eu estou falando sobre isso nessa aula de florais? Porque os florais são expansores de consciência. E na medida que nós trabalhamos essa consciência, nós começamos a perceber nossas ações, nós saímos do automático, é como se tirasse uma venda dos olhos. E isso é muito incrível, porque você começa a ver de fato
o quanto você projeta nas pessoas coisas que estão aqui dentro, submerso, e a gente nem sabe como. Então eu trago até uma fala, né, que é a comparação com esse iceberg. Então, assim como iceberg, nós não somos apenas o que mostramos ser. A maior parte do nosso ser está bem guardada, nem sabemos que existe. Nela possui nossas forças, nosso poder criador ilimitado, lá na nossa essência, nosso poder de criar, nosso poder de amar incondicionalmente, sem condição, sem condicional, e nosso poder de ser livre. Nós temos esses poderes lá na essência, mas também temos as nossas sombras, nossas partes não ajustadas, não polidas, que nos dão muito trabalho ao longo dessa vida. Essas partes estão profundamente submersas, mas na medida que a gente vai expandindo essa consciência, a gente vai de fato olhando, integrando essa sombra, mas integrando esse sol, essa luz também, né? Porque muitas vezes a gente nem nos permite reconhecer o que temos de potenciais ilimitados, o que temos de força, de potenciais internos, né? Qualidades, cada um pode trazer numa linguagem, mas é muito comum a gente ficar na nossa baixa autoestima, né? Então a gente não se estimando, a gente não se amando, sempre trazendo questões e coisas que nos depreciam ao invés de nos valorizar. E no fundo nós sabemos que nós temos uma força, um poder de fazer muitas coisas, mas depende de nós dar essa viradinha. E os florais, que são frequências energéticas, atuam exatamente nesses desequilíbrios. Então muita gente me pergunta: Fran, o que são florais? Florais são essências vibracionais extraídas das flores e elas atuam nos desequilíbrios dos seres vivos. Então, em humanos, pode ser criança, pode ser pessoas de mais idade, né? Pode ser animais, pode ser plantas, em todos os desequilíbrios dos seres vivos. Nós extraímos as flores, colocamos submersas em água e solarizamos. Essa frequência, essa informação da flor, ela passa para a água e é onde essa alta vibração, quando ingeremos, entramos em contato com esse campo energético. Então, por exemplo, através dessa assinatura energética da flor, cada flor é a parte mais sutil da planta, a flor, né? A gente olha e pensa, nossa, a parte mais delicada. Mas mesmo com essa beleza toda e com essa delicadeza toda, com essa sutileza, a flor é a parte muito poderosa da planta. Além de ela conter a informação, ela é o resultado de toda a informação, desde o solo, da sua semente, das suas raízes, dos seus caules, das suas folhas. Ela tem todas essas informações para que ela possa florescer. E quando ela floresce, começa um novo ciclo, porque ela começa ou dar frutos ou dar novas sementes. Então já pararam para pensar o quanto que uma flor é poderosa? Eu gosto muito de trazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente nem parou, nem tem esse conhecimento, né? Mas a informação é para informar a ação. Então assim a gente possa, a partir dessas informações, ter uma nova consciência também, uma nova percepção desses seres vivos também maravilhosos, vegetais, né? Quando essa água, que tem essa frequência, essa informação toda, entra em contato com o nosso organismo, eu costumo fazer uma analogia que nosso campo energético é como se fosse várias mangueirinhas. Aquelas mangueirinhas, pode usar mangueira de chuveiro aí para você ter essa referência. Então, quando a gente tá na nossa saúde, né? Nosso potencial máximo,
essas mangueirinhas são fluidas de energia. Quando nós vamos, quando as emoções densas e negativas vão nos acometendo, essas mangueirinhas vão sendo entupidas. Então, tristeza, fecha a mangueirinha, raiva, então elas vão fechando, vai fechando esses canais energéticos por onde passa a energia que nos proporciona a vitalidade natural, tá? Quando esse floral ele atua nesse campo energético, por exemplo, ele vai abrindo essa sujeirinha que tá ali nesse caninho, né? Então, por exemplo, para que vocês entendam melhor, mas como assim, né? A frequência energética da planta passa para a água e no meu organismo vai abrindo esses caninhos, essas mangueirinhas? Sim. Imagine que tudo tem frequência energética, tudo é medido em hertz, né? Você já deve ter ouvido falar. Então, há estudos que a frequência energética de uma rosa branca, por exemplo, é a mesma frequência energética de um cardíaco, de um coração saudável. Então, quando nós extraímos aquela frequência energética na solução solarizada, essa frequência entra em contato com o nosso organismo, ela vai estimular o nosso cardíaco que está doente para que ele comece a vibrar na sua condição natural. Então, a frequência saudável do coração com essa frequência energética da flor é como se esse coração estivesse doente, aí eu vou colocando essa frequência e eu vou ajustando essa frequência desse coração. Nesse desequilíbrio, ele vai trazendo o equilíbrio. Gente, tudo é frequência. Eu gosto de fazer um comentário assim muito comum, que todos nós já passamos por isso. A gente chega num ambiente, se a gente está num ambiente super denso e a gente chega feliz, duas hipóteses acontecem. Ou a gente eleva o ambiente e todos ficam felizes, todos não, né? Mas a gente muda aquela frequência energética daquele ambiente, ou a gente fica denso igual, fica triste igual, perde aquela frequência que estava no início, né? De alegria, de felicidade. E isso é a mesma coisa da ação dos florais, é como eu enxergo os florais, aquela frequência energética. Quando em contato com o nosso campo energético, ela começa a estimular para que a gente entre nessa frequência natural, que é uma frequência amorosa, que é uma frequência mais consciente, intuitiva. Então ela amplia nossa percepção sensorial, por isso que eu disse que tira as vendas dos olhos, né? E quando a gente está nesse nosso auge, nesse nosso florescimento, a gente vai para o mundo e dá frutos. Então, o que eu quero trazer não é que os florais são milagrosos, não é que eles são uma fórmula mágica. E eu adoro quando chega alguém e diz: eu não acredito em floral. Eu digo, tá tudo bem, eu gosto de quem não acredita, mas eu te proponho o desafio a tomar o floral certo. Esses florais do Gotas do Infinito no qual eu trabalho, eles são florais concentrados, e um floral ele trata por 3 meses, um vidrinho dura 3 meses de tratamento. 3 meses é o tempo de uma mudança de padrão de comportamento. Floral não se toma quantidade, você não pode ficar tomando várias gotas e não tomar mais. Não, floral você tem que tomar frequência, lembra que ele é frequência? Se você tomar quantidade, o que acontece? Você toma, a sua frequência sobe, mas você não repõe, então essa frequência, se você não mantém essa frequência, ela começa a diminuir, baixar essa frequência. Se você está tomando certos florais, nesse caso dos florais concentrados, os manipulados, ele tem uma dosagem diferente. No floral concentrado, você toma 3 gotas 2 vezes ao dia, pode ser de manhã e à noite. O manipulado, que são os florais de bar, da farmácia, que são manipulados, você toma 4 gotas 4 vezes ao dia.
ele é uma terceira diluição da essência mãe, que é a primeira essência que sai da flor. O concentrado é uma segunda diluição. Então, o que você tomaria em um mês, num diluído, você toma em um dia mais, você toma mais, uma quantidade maior em um dia no concentrado. Então o efeito é bem legal, por isso que você pode tomar menos quantidade de vezes. Mas é muito importante que você mantenha a frequência que você vai tomar esse floral. Então tomou de manhã, tome à noite, para que essa frequência vai sempre se mantendo e se elevando, para que daí sim você consiga estimular o seu desequilíbrio virar o equilíbrio. Bach sempre fala, né? Foca na virtude que o defeito desaparece. E aí vocês devem estar perguntando, Fran, como assim, né? Você começa a falar de Bach, agora você está falando de Gotas do Infinito. Sim, eu estudei vários sistemas florais, muitos deles respeitam os preceitos que Bach deixou da forma de solarização, alguns são feitos por fervura, de fazer a colheita no alto da floragem, né, no alto do florescimento daquela flor. Porém, depois do início da obra de Bach, ele fez a sua passagem e outros sistemas florais foram surgindo. No Brasil nós temos sistemas incríveis, cada sistema floral tem sua egrégora, tem sua energia, cada solo é um solo, tem a sua vibração, cada flor é uma flor, então tudo isso tem uma frequência energética. De todos os sistemas que eu fui testando, experienciando dentro desses 8 anos da minha experiência com floral, um dos sistemas que me acompanhou muito e que eu senti muito resultado foi o do Gotas do Infinito. Então eu acabei escolhendo ele para distribuir, para trabalhar, para dar os cursos, porque além de ser um sistema muito grande, de 200 e poucas flores dentro do seu sistema, para venda 88, mas para dentro do sistema mais de 200 flores, onde foi estudada, né, para saber a atuação dessas flores. O sistema do Gotas do Infinito trabalha com as flores, com as fórmulas prontas e concentradas. Então a gente tem a fórmula de ansiedade e preocupação. Essa fórmula tem 20 flores dentro da sua composição, dentro delas a melissa, capim-limão, várias, são 20, né, gente? Eu não vou falar, tem rosas. É um sistema floral, o Gotas do Infinito, um dos sistemas que mais tem rosas. Eles têm 4 tipos de rosas dentro do sistema, e rosas trabalha muito a frequência do cardíaco, dos relacionamentos. Então eu gosto bastante do resultado desse sistema, né? E aí eu trabalho muito nos atendimentos já com a fórmula floral. Muita gente muita gente me fala, Fran, mas não tem que ser uma fórmula personalizada? Cada pessoa é uma pessoa, um indivíduo, mas as raízes, geralmente, elas são muito parecidas, os gatilhos são muito parecidos. Então, como tem 20 flores dentro de uma fórmula floral, a gente consegue, sim, tendo resultados incríveis, independente das questões, né? Claro que o terapeuta floral, é importante que o terapeuta floral conheça um pouco a questão que a pessoa traz, porque às vezes ela pode dizer que ela está com um quadro de ansiedade, mas a raiz dessa ansiedade é um trauma que ela tem lá, né, do útero, da infância, da adolescência, de algum momento da vida dela. Então é bem necessário que seja olhado isso. Mas a pessoa que não quer fazer um acompanhamento com um terapeuta e só quer tomar floral, ela pode, porque não tem contraindicação, porque nós aqui dentro sabemos o que a gente precisa. Quando a gente vai escolher o floral chama a gente, é incrível. Então a gente pode sim fazer essa escolha do nosso próprio floral. Eu recomendo, dentro das fórmulas, o Gotas do Infinito traz várias fórmulas prontas, né? Eu recomendo num tratamento não tomar mais do que 2 fórmulas na mesma água. Então, se você escolher que você precisa, por exemplo, de uma ansiedade e preocupação e de um Vida Nova, que vai trabalhar suas questões de inferioridade, suas mágoas, sua questão de rejeição, de culpa, de autossabotagem, para que tome
Na mesma água, 3 gotinhas do Ansiedade e Preocupação, 3 gotinhas do Vida Nova. De manhã, e o Vida Nova tem girassol, então ele é antes das 6 da tarde. Então, de manhã e à tarde. Todas as fórmulas do Gotas do Infinito tem bula, tá? Então, ali você vai saber como que você pode estar tomando esses florais. Mas é o que eu falei para vocês, quando menos vocês quiserem tomar, quando vocês mais quiserem esquecer, tô esquecendo o floral, mais vocês precisam tomar o floral. Porque, como eu falei, existe autossabotagem. Nós nos sabotamos muito, então é muito importante que quando aqui a gente observe e tenha consciência disso, de que se a gente quer mudar essa chave, a gente precisa se comprometer com o tratamento correto. Então, tá com vontade de esquecer, vai lá, deixa no lugar que é impossível de esquecer, com a escova de dente, com a água, não sei, com um lugar que você vai estar sempre passando para ver, porque aí sim você vai ter esse resultado que você quer, tá bom? A terapia floral está dentro da PIC, né, que é da portaria do Ministério da Saúde, que foi de março de 2018, portaria 702. Então, junto com outras 29 práticas integrativas, isso é fantástico, porque o Ministério da Saúde está trazendo o cuidado com a saúde e não só o cuidado com a doença. Então, se você precisa do remédio alopático, continue o seu tratamento, mas saiba que é importante você tratar a raiz daquela emoção que gera aquela doença física. E os florais podem ser o caminho para isso, para esse seu tratamento, além do caminho para o seu autoconhecimento, porque ele vai dando insights, percepções, ideias. É sutil. Quando a gente toma um floral de emoções e obesidade, por exemplo, é incrível, porque a gente começa a ter mais disposição. Aquela caminhada que a gente estava protelando, começa, nossa, hoje eu acordei com vontade de caminhar. Você não vai dizer que é do floral. Você vai achar que a vontade surgiu. Mas, gente, é a frequência elevada do floral que está te dando esse suporte energético para que você movimente o corpo, tá? Então, ele vai atuar mais profundamente do que você imagina. Por isso que é importante você manter a continuidade, porque você não vai saber o que mudou, mas você vai saber que mudou. As pessoas vão começar a dizer, você tá diferente. E realmente eu passei por isso, meus clientes passam por isso nos atendimentos e o resultado é incrível, comprovadíssimo. Tanto que está hoje aí na portaria do Ministério da Saúde, né? Para quem é terapeuta, pode estar trabalhando com essas fórmulas prontas. Você proporciona para o seu cliente um resultado maior dos atendimentos. O atendimento que você já faz já dá resultado quando você integra o floral. Você potencializa porque mexe em todos os níveis que eu comentei: físico, energético, emocional, mental, consciencial e espiritual, né? Então, vai mexer em todos esses níveis e vai com certeza potencializar o tratamento que você já faz. Então, você tem um portfólio maior nos seus atendimentos, você financeiramente agrega esse recurso, né? E, inclusive, esses florais específicos, que são os florais que eu tenho na minha distribuidora, na Harmonia do Ser, que é o floral do Gotas do Infinito pronto, o custo-benefício é incrível, porque como eles duram 3 meses, né? Então, diluído, nenhum remédio fica tão acessível quanto o valor desse tratamento com os florais. Então, dá para fazer, não tem desculpa para quem quer se conhecer, é só assumir, se comprometer, adquirir. Os meus contatos vão ficar aí embaixo para que vocês possam estar tirando as dúvidas. Eu tenho condições especiais para quem compra na distribuidora, né? Porque eu sou uma distribuidora oficial do Gotas, então eu tenho umas condições realmente tanto de atendimento quanto de valores e de política diferenciado. Então é isso, eu sou Franciane Patrício, estou aqui no CONAT. Muito grata para todos vocês que estão participando, estão buscando essa vontade, né, de se conhecer, de se amar, de se curar, de ter saúde. E falei com muito amor. Gratidão.